Muito bem, vamos falar um pouquinho de motivação para a gente encerrar a nossa aula, tá bom? O que é a motivação? A motivação é alguma coisa que te move para a ação, certo? Então, essa coisa é, em geral, um desconforto. Alguma coisa te incomoda e você realiza uma ação e essa ação realizada vai te causar alívio ou prazer, ou os dois. Ok. Os comportamentos motivados, melhor estudados, são comportamentos que garantem a sobrevivência do indivíduo e muitas vezes também a sobrevivência da espécie. Lembra do que eu falei para vocês lá no início da nossa conversa sobre as emoções. Agora, existem comportamentos, tá vendo essa interrogação aqui? É por quê? Porque existem comportamentos motivados que, na verdade, não se compreende do ponto de vista biológico porque eles acontecem. São comportamentos mais complexos, característicos da espécie humana. Então, o envolvimento com política, envolvimento com religião, com associações, grupos de pessoas, são coisas que não têm uma ligação clara e direta com a sobrevivência do indivíduo, com a necessidade de manutenção da homeostase, por exemplo, tá bom? Ou com a manutenção da espécie. Então, esses comportamentos mais complexos são menos compreendidos, obviamente, do que aqueles comportamentos que têm associação com a sobrevivência. Não é surpresa que o hipotálamo esteja diretamente envolvido nisso. Por quê? Porque o hipotálamo ele é um centro de controle de pacotes comportamentais. Do hipotálamo parte a saída, a resposta visceral às alterações pelas quais o indivíduo pode estar passando, os desafios pelos quais o indivíduo pode estar passando. Saem as respostas endócrinas, neuroendócrinas. E também, como a gente já sabe agora, o hipotálamo conversa com áreas como a amígdala, né? E córtices que podem provocar reações comportamentais que incluem a ativação do sistema somático, motor somático. Então, o hipotálamo ele é um centro de controle dos comportamentos motivados muito importante, que tem sido estudado para entender esses comportamentos motivados. Além disso, já foi visto que o hipotálamo, que lesões hipotalâmicas, por exemplo, podem causar falta de motivação completa e que drogas injetadas diretamente no hipotálamo podem alterar os comportamentos motivados para mais ou para menos, dependendo da droga e da área em que ela é injetada. Eu vou falar para vocês alguns exemplos super rápidos de comportamentos motivados. Em primeiro lugar, eles podem ser classificados como apetitivos e consumatórios. O que são os comportamentos apetitivos? São os comportamentos que, na verdade, preparam para a ação específica que causa alívio. Por exemplo, você está com sede, você precisa se mover da onde você estiver para buscar o copo d'água, pegar a água na geladeira ou no seu filtro e levar o copo até a boca. Isso seriam comportamentos apetitivos associados a comportamento motivado da sede, que é motivado pela sede, certo? Que é aquela sensação desagradável. Quando você bebe a água, que é o comportamento consumatório, né, é quando você sente o alívio à sensação de sede, que é o que te causava desconforto, tá bom? Então, os comportamentos apetitivos, eles são sempre o que prepara para a consumação, né? O comportamento consumatório que causa o alívio do desconforto. Como eu falei para vocês, a gente vai ver 3 exemplos rapidíssimos, né? Alguns exemplos rápidos, 3 não, 2, sobre o controle do equilíbrio hidrossalino e o controle do equilíbrio energético, tá? São comportamentos motivados,
melhor estudados que qualquer outro comportamento, tá bom? Para a gente ver aí rapidamente como isso poderia acontecer com a associação do hipotálamo aí nessa execução comportamental, nesse pacote comportamental. Em relação à sede e ao apetite ao sal, a gente pensa em equilíbrio salino. E em relação ao equilíbrio energético, a gente pensa em fome, ok? Como vocês sabem, fome é uma das coisas que me move a ação, certo? Muito bem. Então aqui, ó, a gente tem um gráfico mostrando o quê? Que numa situação de desidratação, inclusive com perda de volume sanguíneo, você tem um aumento da osmolaridade sanguínea. Então, a perda de volume sanguíneo, ela acarreta em várias alças de regulação, de controle, né, que vão levar a uma preservação da água no organismo, né, de forma a você evitar uma maior desidratação. Além disso, você tem essa alça aqui que passa pelo controle hipotalâmico. E você vê associado ao controle hipotalâmico diretamente a sensação de sede. Então, nesse sentido que eu falei para vocês, o hipotálamo está associado tanto às alças de regulação autonômicas viscerais, quanto ao comportamento. O comportamento de sede, a sensação de sede, a sensação de desagrado da sede, é uma sensação ativada via hipotálamo, via associação do hipotálamo com essas outras áreas de controle comportamental, como é o caso da amígdala, tá? Que levam a pessoa, que dão à pessoa a motivação para buscar água e beber água, certo? Falei que era rapidamente, certo? Então, em relação ao controle metabólico, a gente vê também a influência de vários hormônios associados ao sistema digestório, principalmente no núcleo arqueado hipotalâmico. Alguns outros núcleos estão relacionados, mas o arqueado hipotalâmico é um dos principais envolvidos aí. Então, a sua sensação de saciedade ou de fome, ela vem de regiões hipotalâmicas que têm receptores para hormônios que são liberados durante estados alimentados ou de jejum, tá bom? Como comprovação disso, a gente tem a leptina. A leptina é um hormônio liberado pelos adipócitos, né? Então, quanto maior volume de adipócitos você tem, mais leptina você libera. Então, a leptina participa da regulação do quanto você vai se sentir saciado ou não. Então, essas imagens mostram que ratinhos, o ratinho obeso, né? Aqui ele é um rato que tinha uma alteração nos receptores de leptina, então mesmo que ele produzisse leptina, ele não ia perceber a recepção de leptina, então a presença da leptina, né, no caso, então ele ia se sentir esfomeado o tempo inteiro e ia comer muito mais, né, do que o normal. Enquanto o ratinho ali que tinha a expressão de receptores para leptina mantinha seu peso bem controlado. E aqui fotos de um garoto onde se descobriu que ele não tinha, na verdade, capacidade de produzir leptina. Ele tinha receptores, mas ele não produzia leptina. A partir do momento que esse menino começou a receber leptina, suplementação de leptina, ele passou a ter uma regulação do metabolismo energético muito mais regulado, né? E aí você vê o emagrecimento nítido aí, tá bom? Então, mostrando de novo, a associação desse comportamento motivado, que é o de comer, associado à fome, né, através do hipotálamo aí como uma área importante nesse controle. E em relação ao comportamento sexual, a gente tem o comportamento de corte, que seria o comportamento apetitivo, né, e o ato sexual em si como comportamento consumatório. E aqui, só para citar de novo, existe um dimorfismo, né, associado então ao sexo masculino e sexo feminino, tem áreas encefálicas diferentes. E a gente vê que essas áreas encefálicas, em especial, que são diferentes no homem e na mulher, estão no hipotálamo.
tá? Então, de novo, e já foi comprovado de diversas maneiras que o comportamento de corte e o comportamento, na verdade, o apego entre homem e mulher e até o apego entre mãe e bebê, pai e bebê, tudo isso passa pelo controle hipotalâmico, tá bom? Através da liberação de neurotransmissores e neuromoduladores que regulam aí esse comportamento, em especial, só para citar aqui, ocitocina e vasopressina. A ocitocina e vasopressina, vocês devem talvez até estranhar, são conhecidos hormônios liberados pelo eixo hipotálamo hipofisário. Só que eles podem ser liberados no sistema nervoso central como neurotransmissores também, e influenciando no comportamento nesse caso, tá bom? Ok. Quero que vocês falem dos comportamentos motivados, expliquem os comportamentos motivados, fale o que é um comportamento apetitivo, o que é um comportamento consumatório, dá uma resumida aí no que a gente discutiu até agora, tá bom? Muito bem, vamos fazer uma revisão super rápida sobre os núcleos da base, porque eles vão ser de interesse agora. Lembrando que a gente tem um eixo de controle do movimento, que está representado aqui, né? Aqui a gente tem a medula espinhal e o tronco encefálico com os neurônios motores inferiores, e aqui a gente tem os neurônios motores superiores, que fazem controle sobre o funcionamento dos neurônios motores inferiores. E os neurônios motores superiores localizados no córtex motor e também no tronco encefálico, tá bom? Agora, os neurônios motores superiores sofrem modulação tanto do cerebelo como dos núcleos da base. Agora, os núcleos da base vão ser chave para a gente aqui, para a gente falar sobre motivação, então vou fazer uma revisão rápida sobre eles. Aqui a gente tem uma imagem em corte mostrando grande parte dos núcleos da base. Não é muito boa essa imagem porque a gente tem mesencéfalo misturado aí com prosencéfalo. Difícil você ter um corte que mostre tudo isso, mas a gente tem o estriado, o caudado putâneo aqui, né? A gente tem o globo pálido externo, o globo pálido interno, núcleo subtalâmico e substância negra. São as principais áreas associadas aí. Vocês devem estar se lembrando de tudo isso, que a gente viu isso há pouco tempo. Ok, então na via direta a gente tem a liberação do comportamento, ok? Então, de novo, para o córtex motor poder comandar a execução de algum comportamento, ele é acionado via tálamo por outras áreas do sistema nervoso. Então, o tálamo ativa transitoriamente o córtex motor quando se deseja executar alguma coisa, algum comportamento. Só que existe uma estrutura de controle disso, que é o segmento interno do globo pálido. Então, o pálido interno, ele inibe tonicamente o tálamo de forma que não haja execução comportamental à toa, sem um estímulo para isso, certo? Agora, se você quer executar um comportamento e você tem uma estrutura tonicamente inibindo a outra, você tem que tirar essa estrutura da jogada, que é o feito pelo caudado putamen. Então, o caudado putamen, eles vão, quando você quiser executar um movimento, transitoriamente inibir o pálido interno, de forma que o pálido interno deixa de inibir o tálamo e o comportamento agora pode ser executado. Quem aciona o caudado putamen é o córtex cerebral, né? Então, quando você decide que uma coisa será feita, você aciona o caudado putamen e ele tira o pálido interno da jogada, liberando a alça tálamo cortical para poder comandar o movimento. E a gente viu também que a substância negra, a parte compacta da substância negra, libera dopamina no estriado e essa via direta, as células estriatais, que fazem parte da via direta, ou seja, da via de liberação comportamental, tem receptor do tipo D1 para dopamina. Isso quer dizer o quê? Que a presença de dopamina no estriado facilita a ativação dessas células. Ou seja, a dopamina facilita a ativação da via direta, então a dopamina facilita a execução de comportamentos. Agora vamos lembrar que tem
a via indireta também. Então, na via indireta, nós temos o quê? Que normalmente a gente tem a possibilidade do pálido externo inibir tonicamente o pálido interno. Então, veja bem, e além disso, ele também inibe tonicamente o núcleo subtalâmico que acionaria o pálido interno. Então, vejam que se você vai executar ou não um comportamento, depende desse equilíbrio. O pálido interno ativado inibindo o comportamento, o pálido externo ativado facilitando o comportamento, porque ele inibiria o pálido interno, assim como o estriado faz, tá? Então, se você vai fazer ou não alguma coisa, é um equilíbrio entre o pálido externo e o pálido interno. Agora, se você quer frear, se você não quer liberar um comportamento, na verdade, se você quer o oposto, se você quer impedir um comportamento de ser acionado, o que você tem que fazer? Você tem que inibir o pálido externo. Se você tirar o pálido externo da jogada, você libera o pálido interno para inibir o tálamo. Então, você freia o comportamento. Quem faz isso também é o estriado acionado pelo córtex. Só que vejam bem, o estriado aqui, o caudado putamen, ele tem dois tipos de célula. Uma célula que vai ter acesso ao pálido interno e a outra célula que vai ter acesso ao pálido externo. Então, se você quer frear um comportamento, você aciona as células do estriado que vão inibir o pálido externo, e se você quer acionar um comportamento, você vai ativar as células do estriado que vão inibir o pálido interno, tá bom? E o córtex é que faz isso. Então, o córtex, quando existe o desejo de frenagem de um comportamento, o córtex tanto aciona as células da via indireta, estriatais, quanto também aciona o núcleo subtalâmico. Então, com o acionamento da via indireta estriatal, você tem a inibição do pálido externo. O pálido externo deixa de inibir o pálido interno e também deixa de inibir o núcleo subtalâmico, que, por sua vez, é acionado pelo córtex. O núcleo subtalâmico ativa o pálido interno e você tem uma maior eficiência na inibição do tálamo para a execução comportamental. Resultado disso, frenagem, redução da expressão comportamental, tá bom? Essas células da via indireta têm receptor do tipo D2 para dopamina. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a dopamina também atua sobre a via indireta. Só que o receptor D2 presente nessas células, na verdade, faz com que seja mais difícil ativar essas células. Então, veja bem, a dopamina está fazendo o que aí? Ela está facilitando as células que fazem parte da via direta e dificultando o acionamento das células que fazem parte da via indireta. Ou seja, em qualquer dos casos, a presença de dopamina ela é facilitadora da execução comportamental. Muito bem? Essa foi a nossa super rápida revisão dos núcleos da base. O desafio é sem consultar o livro, sem consultar a anotação, sem voltar ao vídeo, você vai esquematizar as circuitarias direta e indireta dos núcleos da base, tá bom? Volta depois nessa imagem, corrige o que você fez de errado, faz o processo novamente. Eu preciso que vocês tenham essa circuitaria muito bem definida aí no seu sistema mnemônico. Continuando, por que a gente revisou os núcleos da base? Porque, na verdade, os núcleos da base, eles fazem diferentes tipos de controle comportamental. Então, existe a liberação ou frenagem de movimentos executados pelo nosso corpo em geral, que está representada nesse circuito motor aqui, essa primeira via dos núcleos da base. Agora, existe uma via paralela que seria uma via que a gente fala de liberação do comportamento de pensar. É o circuito associativo, é quando você começa a pensar sobre as coisas, planejar as coisas, a raciocinar sobre as coisas, você passa também por uma alça dos núcleos da base, tá bom? E existe um terceiro tipo de alça, também uma via paralela, exatamente o mesmo modelo de relação circuital dos núcleos da base, que passa pelo sistema límbico, que é a alça de controle motivacional, de comportamentos motivados, tá bom? Que está representada aqui no terceiro lugar.
Então vejam bem, você tem o controle dos comportamentos motivados via uma circuitaria dos núcleos da base, exatamente no mesmo modelo que a gente viu anteriormente. Mas aí as áreas levam outros nomes. Então, na verdade, a liberação de dopamina no estriado, ela não vem da substância negra compacta. A gente tem uma outra área dopaminérgica que fica mais medial em relação à substância negra compacta, que chama área tegmentar ventral. Então, neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral liberam dopamina no estriado, que está relacionado com o circuito límbico, que é o estriado ventral, também chamado de núcleo accumbente. Essa é chamada de via mesolímbica. Está representada em verde nesse esquema aqui. Aqui a gente tem várias vias dopaminérgicas representadas, e essa via representada em verde é a via mesolímbica, que parte da área tegmentar ventral e vai liberar dopamina no estriado ventral, ok? Essa via ela é muito importante para o comportamento motivado. Na verdade, o papel da dopamina na alça límbica dos núcleos da base é o papel de determinar o valor de um comportamento que você realiza. Bom, antes de entrar em detalhes sobre isso, eu vou sugerir que vocês vejam esse vídeo. É um vídeo muito interessante. É um vídeo que mostra um ratinho. Vê lá o vídeo entre o minuto 2 e o minuto 4 de vídeo, porque é um vídeo mais extenso, mas vocês vão ver esse ratinho entre esses tempos aí, tá bom? É um ratinho que, você sempre que tem um cabo conectado na cabeça dele, ele sofreu uma neurocirurgia e foi colocado um eletrodo de estimulação elétrica direcionada a essa via mesolímbica. Então, olha só, o que acontecia? Quem acionava essa estimulação elétrica era o próprio ratinho. Então, tá vendo essa barrinha aqui? Quando ele pressionava a barrinha, ele tinha ativação desse estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico acionava a via mesolímbica. Isso quer dizer que quando ele acionava a barrinha, ele liberava dopamina no núcleo accumbente. Vocês vão ver no vídeo, mas a sensação de retorno, de recompensa, a gente chama isso de sistema de recompensa, tá bom? A sensação de recompensa pelo comportamento era tão grande nesse animal que, a partir do momento que ele descobria, por acaso, que quando ele apertasse a barra, ele ia sentir esse tipo de prazer, ele não fazia mais nada da vida além de apertar a barra. Inclusive, ele se submetia a passar por uma ponte eletrocutada só para poder acionar a barra. E vejam bem, ele tinha toda a liberdade de não fazer isso. No experimento que eles mostraram, que é a segunda parte desse vídeo aí, lá para o quarto minuto, terceiro, quarto minuto, o ratinho, ele não ia passar fome, ele não ia passar sede, ele tinha toda a liberdade de simplesmente não passar pela esteira eletrocutada, mas ele optava por fazer isso só para poder ativar sua via mesolímbica, né? Então a gente vê aí uma força muito importante, né, comportamental dessa via de recompensa. Bom, então vamos entender essa imagem aqui. O que nós temos aqui é uma ilustração de um experimento. Essas barrinhas azuis que estão formando a primeira linha em cada um desses quadros, na verdade são a quantidade de ativação de neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral. Na primeira situação, exemplificada aqui, nós temos esse risco preto, mostra o momento em que o indivíduo ganhou um presente, ganhou uma recompensa, tá? Nesse momento, ele tem uma surpresa e ele tem uma reação agradável em relação
àquela recompensa que ele ganhou inesperadamente. Então, vocês veem aqui associada a essa surpresa agradável, um aumento dos níveis de dopamina disponíveis ali no estriado ventral desse indivíduo, liberado pela área tegmentar ventral. Muito bem. Na segunda situação, muda um pouquinho. Por quê? Porque você tem um evento anterior aqui, onde o indivíduo fica sabendo que receberá a recompensa. E veja que há um deslocamento da área do momento de liberação aumentada de dopamina, que é o momento da expectativa, a sensação positiva relacionada à expectativa do recebimento do presente ou da recompensa. E, na verdade, quando ele recebe, como aquilo lá já era esperado, não tem mais esse aumento dos níveis dopaminérgicos. Então, esse aumento de níveis dopaminérgicos, ele está relacionado com a expectativa de um recebimento positivo em relação a uma ação. E na última situação, o que nós temos aqui é o seguinte: existe a expectativa de recebimento, assim como havia antes, mas depois, olha aqui, a recompensa não é recebida. Então existe, na verdade, uma queda da dopamina associada à percepção de que não houve um retorno como esperado, né, daquela situação. Então, olha só, o que a dopamina está fazendo aqui, o que os níveis de dopamina estão indicando, é um sinal de previsão de ganho ou perda, né, de uma ação compensatória ou de uma ação que não deve ser repetida, porque não traz ganho, tá bom? Então, a dopamina dá um sinal de previsão, de erro acerto, e nosso sistema nervoso, ele está preparado, isso evolutivamente, para maximizar recompensas e minimizar frustrações. Isso quer dizer que a gente vai reforçar, e não importa se você é uma criança, né? A gente sempre fala de não reforçar comportamentos ruins em crianças, mas não importa se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um idoso, você sempre vai, seu sistema nervoso sempre vai trabalhar no sentido de melhorar, maximizar as recompensas, se comportar sempre no sentido de aumentar o nível de recompensa e minimizar as perdas, tá bom? As frustrações. E aí vem como as drogas de abuso influenciam nisso, tá? Por quê? Porque independente da expectativa que você tem em relação à droga, o nível de dopamina, quando você usa a droga, sempre estará aumentado. Então, olha só, a droga de abuso, ela te diz que a ação de consumi-la, ou de usá-la, sempre é uma ação que traz recompensas, sempre dá um sinal de positivo em relação àquele comportamento. Então, é um comportamento que vai ser reforçado, reforçado, reforçado. Essa imagem eu peguei na internet, eu nunca mais achei a fonte dela. Se alguém achar, pode me avisar, por favor, para eu colocar aqui. Mas o que essa imagem mostra? Essa célula aqui, olha, é da área tegmentar ventral. Tá vendo? Que é um neurônio que vai chegar no núcleo accumbente, que é o nosso estriado ventral, tá? Então, e aqui a gente tem células que ativam e inibem essas duas áreas. Então, a gente está falando da via mesolímbica, liberação de dopamina. Se vocês olharem com detalhes, em cada desses pontos onde tem alguma coisa escrita, está mostrando que uma droga de abuso, ela está mexendo, está alterando essas relações entre essas duas células. Ele está mexendo nesse circuito, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, a droga de abuso, ela vai aumentar os níveis de dopamina da via mesolímbica, que estão disponíveis no estriado ventral. Então, isso sinaliza o quê? Sinaliza que o comportamento te dá uma recompensa. O caso aí é que a droga de abuso, ela sempre vai fazer isso. Sempre.
Então, mesmo que você esteja repetindo um comportamento, sempre vai ser positivo executar aquele comportamento. Nunca vai haver uma adaptação ao comportamento, certo? Então, o comportamento de uso da droga de abuso, ele se torna o que mais recompensa na vida. Então, o indivíduo, ele vai deixar de procurar outras coisas que poderiam aumentar seus níveis dopaminérgicos para ir em busca dessa droga. Simplesmente porque ela sempre vai ser recompensadora, sempre vai retornar uma informação de que aquilo foi positivo, e além disso, os níveis aumentados de dopamina são enormes. Então, nada que seja fisiológico, natural, do comportamento normal, vai fazer a pessoa conseguir atingir aquele nível de dopamina que ela atinge com o uso da droga de abuso, tá bom? Então, é por isso que você vê as pessoas abrindo mão de coisas que racionalmente levariam a um ganho para o uso da droga. Vou dar um exemplo simples, que parece que é bobo, mas não é. Imagina uma pessoa que está numa sala de aula, assistindo a explicação de um professor. E de repente ela se sente tão incomodada que ela tem que sair para fumar um cigarro, certo? Então veja bem, olha só o que está acontecendo. A explicação do professor pode ser extremamente importante para que aquela pessoa consiga compreender aquela matéria de forma mais fácil quando ela for estudar posteriormente. Tudo bem? Só que, se você comparar a recompensa do comportamento de ouvir aquela explicação, ela viria lá no momento futuro, onde ela usaria aquela informação para alguma outra coisa. Mas o corpo dela está sentindo necessidade, nesse momento, de aumento de dopamina. Então, ela sente um desconforto tal que ela precisa sair da sala, abrir mão de uma recompensa futura, em menor escala, para ela usar uma droga de abuso que vai aumentar os níveis dopaminérgicos dela naquele momento, e de forma muito mais importante, tá bom? A motivação sempre é uma questão de custo-benefício. E quando a gente fala de droga de abuso, a impressão vai ser sempre de benefício. Eu adoro essa imagem por quê? Porque a gente fala de um comportamento motivado aqui, saindo dessa área das drogas de abuso, que é do mecanismo da sede. Então, veja bem, se você tem um leão, né, com muita sede, ele tem duas opções. Tem uma zebra perto dele, que é um alimento óbvio para ele. Ele pode perder energia e desidratar caçando essa zebra, ou ele pode investir seu comportamento em beber a água, que é o que ele está precisando mais. Então, naquele momento em que o leão está bebendo água do lado da zebra, a motivação dos dois não é para uma relação de predador e presa. A motivação dos dois é para beber água, porque está calor, está sol e eles precisam de repor essa água. O comportamento motivado vai ser completamente relacionado à sua necessidade naquele momento, tá certo? No momento futuro, quando todo mundo estiver bem, hidratado direitinho, se a fome for maior que a sede, aí sim eles podem voltar à sua relação de predador e presa. Bom, esse é o nosso último desafio. Eu quero que você explique em detalhes, o melhor que você puder fazer, como a gente se sente motivado do ponto de vista neurobiológico, tá bom? E comente o que acontece de diferente quando a pessoa está usando uma droga ilícita, que causa essa dependência, adicção, na verdade. Certo? Nossas referências, eu usei Purvis, eu usei Candel, um pouco do Roberto Lente também, Silverthorne e Guyton. Então, essas matérias vão estar espalhadas em todos esses livros, em diferentes capítulos. E, para encerrar, esses são alguns vídeos do YouTube que são interessantes para vocês darem uma olhadinha também,
que tem referência, tem relação com a parte da motivação. Pessoal, obrigado pela paciência, foi uma aula longa, mas eu espero que tenha valido a pena e eu quero um retorno de vocês depois também, tá legal? Valeu!